Bom dia, queridos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos nos deleitando em meditar nas Escrituras. O salmista já disse: Ó, quanto amo tua instrução! É a minha meditação o dia todo. E nesse mesmo espírito, chegamos ao terceiro dia de exposição do livro do profeta Isaías. E hoje estaremos meditando nos capítulos de 9 a 12. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai Santo, te louvamos por mais este dia de vida, de graça e de misericórdia, e por mais essa oportunidade de entrarmos em tua santa presença. Pai querido, sabemos que no processo da nossa salvação, algumas coisas são imediatas, acontecem definitiva e pontualmente, como o novo nascimento, ou, em outras formas de compreendermos, em nossa regeneração. Outras são um processo que se inicia com a nossa salvação e continua até o fim de nossas vidas, como nossa santificação. Afinal, nos é dito que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém te verá. Se devemos seguir, é para todos os dias. E é isso que fazemos em nossa meditação bíblica. Que assim como o profeta Isaías, possamos perseverar em te conhecer e que esse conhecimento nos leve a nos santificarmos a cada dia para ti. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 9 até o verso 4 do capítulo 10, nós temos uma mensagem de esperança, na gloriosa imagem do libertador que vem, em todo o seu poder, com um registro igualmente glorioso dos resultados de sua vinda. É uma das maiores passagens messiânicas do Antigo Testamento, e uma parte dela é utilizada por Mateus para autenticar o cumprimento da profecia. Como ele diz lá no capítulo 4, nos versos de 14 a 16. Ele diz assim: assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. A profecia do capítulo 9 é uma profecia que fala de dois eventos: a vinda de Jesus, que já foi cumprida, e a volta de Jesus para reinar, que ainda será cumprida, como os irmãos poderão observar no verso 7. Mas essa profecia é seguida imediatamente por uma profecia de julgamento sobre Israel, que se divide em 4 partes distintas, cada uma terminando com as palavras: com tudo isso, a sua ira não se afastou, mas ainda está estendida a sua mão. Na primeira, Isaías repreende o orgulho deles e declara que, por causa disso, Yahvé enviaria contra eles os sírios e os filisteus. Na segunda, ele anuncia e denuncia a obstinação de coração deles e declara que, por causa disso, Yahvé destruiria seus líderes, tanto políticos como religiosos, e assim os visitaria com punição. Na terceira, Isaías descreve a prevalecência e a ferocidade de sua maldade e anuncia o julgamento pelo qual eles se consumiriam uns aos outros. Na quarta, Isaías descreve a injustiça, a corrupção e a opressão dos juízes e governantes do povo,
e declara que eles seriam subjugados e destruídos. Em meio a todas essas medidas de julgamento, o povo aflito ainda manifesta teimosia de coração e persistência na maldade, de modo que a ira de Yahvé não pode ser afastada e sua mão aflitiva continua estendida. No capítulo 10, dos versos 5 a 34, nós vamos observar que este é um capítulo tanto interessante como importante. O inimigo assírio foi usado por Deus para punir seu povo. Nos capítulos 7 e 8, sua vinda foi anunciada. Neste capítulo, lemos uma descrição mais completa desse grande perturbador e como ele invadiu a terra de Israel. Deus se dirige a ele como a vara que ele usa em sua ira contra seu povo. Enquanto tudo isso teve um cumprimento passado, uma invasão similar na terra da Palestina ainda será decretada antes que os tempos dos gentios se encerrem e o Rei dos Reis apareça. O assírio do tempo do fim, ele vem do norte. Portanto, ele é chamado na profecia de Daniel como o Rei do Norte. A profecia de julgamento sobre a Síria é muito interessante. A Síria foi o poder que Yahvé usou para punir seu povo. Mas, por não entender sua verdadeira relação com Deus, ela, por sua vez, deverá ser julgada. O profeta primeiro indica esse contraste de intenção. A intenção de Yahvé é que o assírio seja uma vara em suas mãos. A intenção da Síria é destruir o povo de Deus. Ele então declara o propósito divino. O Senhor realizará sua obra em Jerusalém de acordo com sua intenção. Mas então, depois disso, ele castigará a Assíria. A razão para isso é que a Assíria age como se fosse muito forte, poderosa e independente, esquecendo-se de que é apenas um instrumento nas mãos de Yahvé. A punição é então descrita. Em vista desse julgamento, o profeta entrega uma mensagem ao remanescente de Israel. O resultado da invasão assíria será que o remanescente ficará com ele. Portanto, não devem temer, porque o flagelo à Assíria será açoitado, e o fardo que pesa sobre o pescoço do povo de Deus desaparecerá. Essa profecia termina com uma descrição detalhada da abordagem dos assírios e uma descrição do julgamento que recairá sobre o povo escolhido em sua vinda. No capítulo 11, assim como no capítulo 10, a vinda do Senhor Jesus em humilhação e sua vinda em exaltação estão entrelaçadas. Nós contemplamos seu reinado em justiça no verso 6, que não precisa ser espiritualizado, como costuma ser feito. Romanos nos diz, lá no capítulo 8, verso 18, que uma criação literal que geme e está com dores de parto até agora será libertada de seus gemidos e maldições. A hora da libertação chega com a manifestação dos filhos de Deus. No entanto, essa manifestação não ocorre até que o Senhor seja manifestado, ou seja, volte pela segunda vez. No reino vindouro a ser estabelecido na terra e governado pelo Rei de cima, pelo Rei dos Reis, a criação será colocada de volta em sua condição original. O reagrupamento de Israel será de uma dispersão mundial. Será a segunda vez. Não significa e não pode significar, pura e simplesmente, o retorno da Babilônia, como muitos o fazem, mas o retorno de seu exílio atual de quase 2000 anos. Nós vamos observar que aqui no capítulo 11, os olhos do profeta estão voltados para a luz de um dia distante.
Com o julgamento iminente, como nós acabamos de ver nos capítulos anteriores, ele ainda vê o resultado final de tudo, ou seja, o objetivo divino em tudo isso. Há primeiro uma descrição do que vem, e é dividida em duas partes. A primeira descreve o Senhor Jesus como o renovo, ou seja, como o filho de Davi. Lembram-se do toco lá do capítulo 6? Agora esse toco brota como um rebento para frutificar. A vinda do Senhor é proclamada, sua unção pelo Espírito de Yahvé é declarada, e o método do seu governo é descrito, e os resultados gloriosos são anunciados. A profecia agora o descreve como a raiz, ou seja, o Senhor de Davi. Mais uma vez, sua vinda é anunciada, mas desta vez para um levantamento de um estandarte para que as nações o busquem. Seu reinado é descrito, mas o primeiro processo é reunir o remanescente. Isso é seguido pela elevação da bandeira para as nações. O resultado será a restauração da unidade entre Efraim e Judá e sua vitória sobre seus inimigos, o que ainda não aconteceu. Tudo isso será acompanhado por manifestações do poder de Deus, como os seus pais o viram em conexão com o Êxodo, em sua poderosa e milagrosa libertação do Egito. No capítulo 12, nós temos os cânticos do povo a respeito das libertações realizadas pelas vitórias de Yahvé. O primeiro celebra as bênçãos pessoais do dia descrito, enquanto o segundo apresenta os resultados graciosos para os povos do mundo decorrentes da restauração do povo de Deus. O santo no meio, como descrito no verso 6, é o futuro cântico de louvor pela salvação de Israel. Leia sob essa luz o significado maravilhoso que este pequeno capítulo tem. A canção será cantada pelo remanescente libertado e abençoado naquele dia. Eu pergunto, em que dia? Quando o Senhor se levantar para julgar, quando ele é manifestado em sua glória, quando ele traz de volta o cativeiro de seu povo. Essas grandes e gloriosas profecias ainda não foram cumpridas, mas estão tão certas de seu cumprimento quanto toda a palavra de Deus é certa. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.